Olá, minha gente. Estou aqui para apresentar para vocês como funciona esse programa, o programa Grelhas, desenvolvido pelo pessoal da UFSCar. Esse programa é um programinha básico, certo? O formato dele é muito parecido com o formato de CAD e o lançamento da estrutura é muito parecido com os softwares de cálculo estrutural, certo? Ao longo do exemplo que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar algumas especificidades dele, algumas limitações do programa também, certo? Então, aqui a gente tem um menu básico do programa, é, os, é, até ler, a gente pode criar camadas, salvar, enfim. Vamos para o que o programa faz realmente. Vocês veem aqui, vocês podem ver essas abas. Nessas abas a gente tem, se a gente for seguindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o passo a passo para a criação do pavimento e análise, certo? Não necessariamente você pode seguir esses passos, como a gente está vendo aí, mas é bom, não é obrigatório, na verdade, seguir esses passos, mas é opcional. E eu sempre sigo os passos de acordo com o que está sendo apresentado aqui, certo? Então, primeira coisa, característica do concreto. A gente vai colocar aí concreto com FCK 25, que é o mínimo para a classe de agressividade 2, né? Massa específica 25, peso específico da laje 25, peso específico das paredes 25. Então, quando a gente clica aqui, já se calcula o modo de elasticidade do concreto automaticamente. Clicou, já foi calculado. Próximo ponto vai ser criar o modo de elasticidade transversal, que no caso vai levar em consideração o coeficiente Poisson. Quando a gente considera o coeficiente Poisson de 0,2, isso vai nos resultar em um valor aí para multiplicar com modelacidade de 0,417, que é naquela que vocês estão vendo aí nas informações. G vai ser igual ao modelacidade dividido por 2, deixar aqui entre parênteses, 2 vezes 1 mais o coeficiente Poisson, né? Quando a gente faz isso, quando o coeficiente Poisson for 0,2, esse coeficiente aqui vai ser igual a 0,417. Então, por isso que eu acrescento, além de 0,4, eu acrescento aqui esse 17, 0,017, para ficar próximo ao coeficiente Poisson de 0,2. Clicando aqui, ele já calcula automaticamente o modelo elasticidade transversal, ok? Então, definidas as características, a gente vem aqui para linhas de construção. Linhas de construção vão ser linhas de apoio para a montagem do meu projeto, certo? Meu projeto eu vou montar uma linha aqui com 400, uma linha horizontal com 400 centímetros de distância da linha de referência, do zero. E agora eu vou montar uma linha aqui com 300 centímetros, mais outra linha com 700 centímetros, mais outra linha com 950 centímetros. Isso aqui é um projeto que eu estou criando, certo? Mais outra linha com 1350. Estou montando um pavimento simétrico, 1650. Então aqui esse pavimento vai ser, essas linhas vão ser as referências dos eixos onde vão passar os elementos. Próximo passo vai ser a criação de pilares. Eu vou colocar aqui pilares 20 por 30. A altura do pilar 3 metros. E eu tenho a opção aqui de considerar ou não a rigidez do pilar nas duas direções. E aqui eu vou considerar, certo? Clicou em criar, você já pode inserir os pilares diretamente.
E aí, os eixos de referência vão fazer aí vão nos auxiliar nessa missão para posicionar os pilares nos pontos. Beleza. Terminei aqui. Ok. O pavimento que eu criei agora tem os pilares todos posicionados. Próximo ponto, a gente vai para vigas. Nas vigas, aí eu vou colocar aqui vigas 15 por 35. Nesse ponto aqui, nesse botão, quando você aperta, ele já clica a área da seção. E aqui, nesse botão, ele já obtém, ele já calcula a inércia da seção de concreto, a inércia da seção bruta de concreto. Clicando aqui, já é feito o cálculo. Uma coisa que a gente deve considerar no projeto é a rigidez, a torção das vigas, que no caso aqui vai ser B vezes H, no caso aqui vai ser H vezes B ao cubo dividido por 3, certo? Dividido por 3. Então, quando a gente clica, a gente já obtém o momento de inércia, a torção das vigas. E aí, como a viga nos oferece rigidez, no encontro da viga com a laje, eu vou ter um momento negativo, coisa que eu não tinha, não era considerado nas tabelas de cálculo. Por quê? Nas tabelas ou era considerado engaste total ou livre para rotacionar. Então aqui, a inércia, a torção das vigas vai ser H vezes B ao cubo dividido por 3. Quando eu clico aqui em criar, eu venho aqui no ponto, nos eixos, de preferência, certo, gente? Pela limitação do software, eu sempre coloco as vigas nos eixos dos pilares. Clicando aqui, criando, a gente vem montando o pavimento. Todas as vigas vão possuir as mesmas características. Todas as vigas vão ser 15 por 35 de todo o pavimento. Então, pelo que a gente está vendo aqui, isso é muito próximo do que a gente faz no Eberic, no TQS, no Zipper, muito parecido, né? Lançamos os pilares, lançamos as vigas, colocamos as características dela e agora nós vamos para a laje. Vou colocar aqui uma laje com 10 centímetros de espessura, uma carga acidental de 1,5 e uma carga permanente de 1,5 também. Veja, aqui também é definida a inércia à torção. A inércia à torção da laje. Que aqui é B vezes H ao cubo dividido por 6. Certo? E aí é interessante que vocês dêem uma estudada nisso daqui. Nas definições das características geométricas de laje, de viga. E na interação pilar-viga. De modo que você saiba como obter isso. Certo? E aí você começa a criar a laje. Eu vou criar a primeira laje. Muito simples, basta somente ir nos eixos dos elementos. Cliquei aqui, mais uma laje. Outra laje. Laje do meio. Clicando aqui eu faço a laje número 1. E agora a laje final. Veja como é simples o lançamento. É como se estivesse trabalhando num software de cálculo estrutural desses aí consagrados, certo? Então, terminei o lançamento da estrutura. Pavimento simples. E agora a gente vai para o cálculo da malha, certo? Aqui a gente vai ter uma parte chamada malha principal. Malha principal. Lembre-se, aqui, minha dimensão aqui foi de 4 metros, aqui 3 metros, 4 metros, 2,50, 4 metros
e 3 metros. Um pavimento simétrico. Então, minha gente, se eu quero que a minha malha seja uma malha 50 por 50, então quantas vezes eu vou ter que dividir esse eixo, o eixo Y? Se esse eixo aqui era de 400 metros, quando eu divido por 50, eu vou ter que dividir esse eixo X, esse eixo Y aqui, em 8 divisões, certo? Esse eixo aqui, ele possui 1.650 centímetros, 1.650 centímetros, o eixo X. Para que 1.650 centímetros dividido por 50, para que a malha fique 50, eu tenho que dividir por 33. Dividir por 33. Então, quando eu apertar aqui em gerar malhas, vocês vão ver que vai criar uma malha quadrada 50 por 50. E aí o que a gente vai fazer agora? Quando a gente clica em criar malha principal, já é criada a malha da grelha automaticamente, certo? Uma coisa importante, as barras que vão simbolizar a viga, devem passar no eixo das vigas, certo? Passar no eixo das vigas. Por isso que eu tenho que fazer um levantamento aqui dos vãos. Para que eu possa definir uma divisão de malha, de modo que as vigas, as barras da malha passem nos centros das vigas. Por exemplo, eu não poderia fazer, vou apagar aqui, eu não poderia fazer aqui, olha, 34, dividir aqui por 34. Se eu tenho 1.600 daqui, desse ponto para cá, 1.650, se eu dividir por 34, minha malha vai ficar 48,5 nesse sentido por 50. Quando eu mando gerar a malha principal, vejam, vocês estão vendo que a malha, as barras da malha não estão passando no eixo da viga, em nenhum ponto. Estão vendo? E aí, minha gente, se eu fizer isso, o programa não vai reconhecer a malha da viga, certo? A malha da viga. Ele não vai considerar o apoio da viga. Vai considerar como se tudo isso daqui fosse apoiado apenas nessa e nessa. Quando não coincide o eixo da viga com o eixo das barras, como é o que a gente está vendo aqui, então ele não considera, certo? Então eu vou apagar, gerar aqui uma malha 50 por 50, e aí a gente observa que a malha está passando no centro da viga, ok? Então, segundo passo é calcular. Vem aqui, calcular, alguns segundos leva para calcular. Veja, a matriz rigidez é 919 por 919, ok? Então, existe aqui uma listagem de dados que você pode analisar depois, certo? Eu não vou mexer aqui em cargas, que você pode introduzir cargas pontuais, enfim. Vamos aqui direto para... Como eu estou trabalhando apenas com carga distribuída, eu vou aqui logo em gerar grelha deformada. Quando eu clico em gerar grelha deformada, você notou que aqui ficou um amarelado, né? Então aí eu já tenho como visualizar os deslocamentos da malha. Vejam aí, ó. Eu tenho aqui como determinar os deslocamentos da malha. Eu gosto de deixar aqui, fica uma visão melhor, certo? Então você pode aumentar, diminuir
de modo que fique a melhor visualização para você. A malha, você pode pintar a malha da cor que você quiser, e o fundo você pode também botar o fundo da cor que você quiser. 3 cores ou 2 cores, aí vai depender do seu gosto, certo? Então, aqui os deslocamentos, os gráficos de deslocamentos da laje. A gente pode observar que, como eu tinha laje 4x4, os maiores deslocamentos, logicamente, vão ser nessa laje. E observem que aqui é o diferencial da análise integrada dos pavimentos. Observem que as vigas elas também se deformam e os pilares são apoios indeformáveis da vertical. Ok? Então, dessa forma, a gente pode fazer uma análise mais realista do pavimento. Outra coisa que a gente pode observar aqui é as visões. Veja, aqui a gente pode visualizar a grelha deformada, vários pontos de vista superior e a vista renderizada que a gente já viu aqui, ok? Mas o grande propósito da gente estar aqui é obter os esforços, não é verdade? Então, você pode vir aqui e obter os esforços em cada nó, os deslocamentos em cada nó e os esforços em cada barra. Os esforços em cada barra, certo? Então, tem o momento torçor, o momento fletor, esforço cortante em cada uma das barras. Eu posso analisar aqui. Mas, para visualizar, o melhor é um gráfico, né? Então, para desenhar o gráfico, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ao invés de 5, eu deixo 50, porque aí a visualização vai ficar melhor. Eu clico aqui em diagrama do momento fletor. Quando eu clico em diagrama do momento fletor, eu sei que no centro da viga, no centro do pavimento, nessa direção, eu vou ter os maiores esforços em todas as lajes. Eu vou ter o maior esforço no meio do vão, no apoio, no meio do vão, no apoio, no meio do vão. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono a barra central. Seleciono a barra central. Estão vendo aqui, ó, que eu estou selecionando a barra central, clico e vou procurar um local onde eu vou deixar esse gráfico. Então, eu vou aqui, ó, e clico. Posiciono e já obtenho o gráfico momento fletor dessa barra central. Vocês observem que aqui, olha, eu já tenho os esforços. Vejam. Que aqui eu já tenho os esforços no apoio. Os esforços no apoio. No meio do vão. No outro apoio. No meio do vão. Como aqui não tem barra no meio do vão, eu vou pegar uma das do meio. Como é simétrico, então daqui para lá vão ser os mesmos valores que eu obtive aqui. Então aqui, ó, a gente já obtém os valores de momento na barra. 0,65, 0,83, 1,83, 1,14, 1,52, 0,22. Então aqui a gente tem os momentos em cada uma das barras. Só que o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que entender? Isso daqui que a gente tá fazendo é o quê? O que a gente está obtendo, o esforço que a gente está obtendo aqui é por barra. Por barra. Mas a gente quer o esforço por metro. Né? A gente quer o esforço por metro. Esse esforço aqui é por barra, mas a gente quer o esforço por metro. Por quê? Quando a gente vai fazer o dimensionamento da laje, a gente faz para uma faixa de 1 metro. Não é assim? Então, como é que a gente vai trabalhar?
Para obter o esforço por metro, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que considerar, eu tenho que dividir esse esforço pela distância entre as barras da malha. Pela distância entre as barras da malha. Que é de quanto? 0,5. Então, para obter o esforço aqui por metro, eu faço o esforço que eu obtive dividido por 0,5. E aí eu obtenho os esforços em todas os pontos que eu vou fazer o dimensionamento por metro. Então aqui, ó, com esses esforços eu consigo determinar a armadura no apoio, a armadura no meio, a armadura no apoio, a armadura no meio, a armadura no apoio, nessa direção. Para obter na direção X aqui que a gente considera, ou direção horizontal, para a gente obter os esforços na direção vertical ou direção Y, o que a gente faz? Seleciona, clica aqui, e aí a gente vai ter os valores, que aqui ficou um pouquinho alterado. Isso aqui a gente tira, e aí a gente já consegue vislumbrar quem? Vislumbrar aqui os valores, um pouquinho aumentado aqui, mas só tirar aqui esses valores. E aí aqui a gente já consegue determinar quem são os esforços máximos e os esforços máximos no meio do vão e o esforço máximo no apoio. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer para os outros. Se eu quero obter o máximo esforço nesse vão, eu vou aqui, clico em diagrama, seleciono a barra que eu quero, o conjunto de barras, e clico aqui e coloco o gráfico, certo? Então, a partir disso, a gente determina os esforços, divide pela distância entre as barras e obtém o esforço por metro. E obtemos os esforços por metro. Então, esse é o programa Grelha, como ele funciona, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que se daria se eu fizesse uma divisão aqui por 34, por exemplo, como a gente tinha feito lá. Então, para isso, eu vou apagar a grelha deformada e vou apagar a grelha que eu fiz. Então, eu venho aqui, clico em 34, gerar grelha principal. Quando eu peço para gerar a grelha principal, nenhuma das grelhas passa nas vigas verticais. Peço para calcular, ele vai calcular aí, gerar a grelha deformada. Quando eu mando renderizar, olha o que é que acontece aí, ó. Quando eu mando renderizar, olha o que é que acontece. Ele não está, o programa não reconhece as vigas de apoio ali, os pilares de apoio, certo? Então, eu vou apagar. Quando eu volto para 34, 33, gerar grelha, calcular, gerar grelha deformada, renderizar, olha aqui, ó. Todas as vigas são consideradas e tal. Então, para cada vão para cada pavimento, você vai ter que dividir a malha pelo mínimo divisor comum. Que no caso aí o mínimo divisor comum não é 50. O mínimo divisor comum aí não é 50, né? Seria 25. Mas uma malha 25 é uma malha muito refinada. Vamos fazer aqui uma malha 25. Apagar. Para a malha 25 aqui seria o dobro, né? 16, aqui seria o dobro, 66. Vamos ver se dá certo. Quando eu mando gerar a grelha, veja aí, ó. A grelha vai estar 25. Olha aqui, ó. As vigas passando, as barras passando sobre as vigas. Aí eu mando calcular, vai demorar um pouco, vai demorar mais um pouco o processamento, porque só aí a outra grelha era 919 a matriz, essa matriz aqui é 3.418. Então eu vou ter mais cálculos, eu vou ter mais
um maior processamento. Vai demorar um pouco aí dependendo do computador que você esteja usando. Esse meu aqui já está um pouco ultrapassado, né? Vamos ver aí quanto tempo vai levar para realizar esse cálculo. Ainda processando. Você veja que quanto maior o refinamento da grelha, mais tempo vai levar para o cálculo. E outra coisa, a literatura aponta que vai chegar um ponto em que quanto mais eu refinar a grelha, vai ser melhor. Quanto mais fina a grelha, vai ser melhor. Mas vai chegar um ponto em que, mesmo que eu refine a grelha, deixe aqui a grelha 5 por 5 centímetros, eu não vou obter resultados melhores do que 50 por 50, 40 por 40 ou 25 por 25, certo? Então terminou 1 minuto aí para o cálculo do dimensionamento aí. Calculou, eu venho aqui gerar grelha deformada. Ainda está sendo desenhado. Terminou. Manda renderizar. Olha aí, ó. A grelha deformada. Deixa isso aqui branco. A grelha deformada. Os esforços. E aí, eu vou vir agora obter o gráfico de momento fletor. Quando eu venho aqui obter, como eu aumentei as letras, eu vou ter que diminuir depois. Mas esse é o sentido do dimensionamento, certo? Esse vai ser o sentido do dimensionamento. Eu vou gerar a grelha tem que passar nas vigas, certo? E aí eu vou obter os esforços, com esses esforços eu divido pela distância entre as barras da malha e eu obtenho um esforço, e a partir desse esforço eu vou gerar os esforços de dimensionamento a partir da combinação que eu esteja utilizando. Ok, gente? Então, esse daqui serão as orientações básicas para o dimensionamento para análise de pavimentos através de processo de grelhas. Ok? Então, qualquer dúvida aí eu vou colocar mais alguns vídeos mostrando alguns outros mecanismos do software, ok? Mas esse é o funcionamento básico para você começar a realizar os dimensionamentos. Ok? Então, até mais.